Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agora a Terça é Livre. Comigo, Rafaela, com o professor Valdir Pucci. É uma alegria recebê-los para mais esse programa. E estamos aqui esperando as sugestões, as críticas, os comentários, os likes de vocês. No episódio passado, eu pessoalizei, mandei alguns abraços para algumas das nossas seguidoras mais assíduas. E quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Professor Valdir, tudo bem? Como estás? Boa noite, Rafaela. Tudo bem? Graças a Deus. Queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos também que estão nos assistindo. Para nós é sempre um prazer, uma honra tê-los aqui no Agora a Terça é Livre, de toda terça-feira, às 20 horas, nos nossos canais, no nosso YouTube e também nas redes sociais. Não se esqueçam de inscrever, dar o like, fazer sugestões, críticas e faço o mesmo convite já feito. Não deixem de sugerir pautas. Digam para nós o que querem que seja discutido, debatido, os entrevistados que gostariam de que nós tivéssemos aqui nas nossas terças-feiras. E você também, se você acha que você tem um ponto interessante, algo que gostaria de dividir com a nossa bancada e com todos que nos assistem, esse é o momento. Agora a terça é livre. É só entrar aí nas redes sociais, manda uma DM, né? Os jovens falam, manda uma DM aí para nós, faça a sua sugestão ou então a sua opinião sobre o programa. A gente quer sempre ouvir você. Lembre-se, o Agora a Terça é Livre é feito para você, é para você se informar, é para você conhecer um pouco mais sobre a realidade do Brasil e do mundo. E eu sempre gosto de repetir o bordão da Rafaela e ver se Brasília está ou não pegando fogo. E como sempre, um pouco de incêndio a gente encontra aqui na capital. Mas, deixando de delongas, hoje eu queria apresentar a vocês a nossa entrevistada. Eu tenho certeza que vocês terão, como eu, uma grande satisfação em ouvi-la e, principalmente, discutir o tema que será debatido. Hoje nós vamos falar de uma coisa que atinge a todos os brasileiros, sem exceção. Na verdade, eu posso dizer que até mesmo do momento que você nasce ao momento que você morre, esse assunto vai te atingir de alguma forma. Parece estranho no programa a gente fazer essa introdução, mas eu, antes de mais nada, já queria apresentar a vocês a doutora Regina Hirose. Doutora, muito bem-vinda ao Agora a Terça é Livre. Para nós discutir o tema, ainda não falei o que nós vamos discutir hoje, com a doutora vai ser uma grande honra, mas vou pedir para você esperar um segundinho que eu quero apresentar a sua biografia, seu currículo, na verdade, a quem está nos assistindo. Doutora Regina, para vocês conhecerem, ela é procuradora da Fazenda Nacional. Ela é mestre em Direito Constitucional e em Direito Internacional pela PUC de São Paulo. Membro da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo, professora, palestrante, vários outros funções que a gente vai discutir aqui. E qual é o tema da nossa discussão? Impostos. Doutora Regina, ou tributação, contribuição, já a doutora Regina vai explicar isso melhor para a gente. Doutora Regina, muito bem-vinda ao Agora a Terça é Livre. Muito obrigada pela calorosa recepção. Quero agradecer ao professor Valdir, à Rafaela e a todos e todas que estão nos prestigiando neste momento. Muitíssimo obrigada. Esses espaços são muito importantes para a divulgação de temas de alta relevância para a nossa sociedade. Né? Existe um mito aí em torno da questão da tributação, certos discursos até que defendem um discurso de autodefesa, né, professor Valdir e Rafaela? Eu pago muitos impostos e eu não recebo nada em troca, não tenho retorno social adequado e proporcional ao que eu pago. Minha gente, qual é a saída? Será que nós também não estamos partindo de um ponto, né, um pouco distorcido no sentido de, em termos de macrosistema, como que nós devemos agir e atuar para melhorias e avanços em nosso país? Doutora, eu brinco, eu sou professor também, como a senhora, e tem um momento na minha aula, um momento de algum tema que eu brinco com os meus alunos e falo assim,
Quem aqui gostaria de pagar imposto? Quem paga imposto sorrindo? Quem vai lá e fala, oba, hoje é dia de declarar o meu imposto de renda e ver quanto eu ainda tenho que pagar, quanto eu ainda devo à Receita Federal? Um momento de brincadeira que eu explico a importância da contribuição, etc. E associo a isso, antes de fazer minha pergunta, é o seguinte fato: estamos comemorando o mês do contribuinte no Brasil, e eu acho essa palavra muito interessante, contribuinte, ele está contribuindo. Então a pergunta que eu faço à senhora é: pagar imposto é bom, é necessário, ou devemos nos revoltar contra impostos no Brasil, deixar de ser o contribuinte? Excelente pergunta, professor Valdir, porque mais do que nunca nós temos que tratar aqui no nosso país sobre cidadania fiscal. Dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. Isso está previsto em lei. Mas vários órgãos, várias instituições que atuam nessa área da tributação, fiscalização, nós todos estamos realizando trabalhos conjuntos durante o mês de maio. Por quê? É algo muito simbólico também, né? Mês de respeito ao contribuinte, o mês de maio. Por quê? Mais do que nunca nós percebemos que os contribuintes que leia-se somos todos nós temos que entender isso. Somos todos nós contribuintes, não só aqueles que declaram imposto de renda, por exemplo. Por quê? Porque boa parte da nossa tributação incide sobre o consumo. A carga tributária está embutida no preço dos produtos e dos serviços. Então, ou seja, às vezes aquela pessoa simples que vai no supermercado, ela não declara, ela está na faixa de isenção de imposto de renda, e ela acha que ela não é contribuinte, aquela pessoa. Ela é. E por que essa expressão é importante? O que é ser um bom contribuinte? Um contribuinte consciente. Então veja só, tem um placar famoso, quem vai lá no centro de São Paulo, com aqueles números gigantescos rodando. Meu Deus, quem passa lá diz: como eu pago muito nesse país. Aí, na sequência, vem aquele pensamento: mas veja, estou numa calçada furada, eu não vejo hospitais de qualidade, postos de saúde, enfim, policiais mal remunerados, professores reclamando. Eu não vejo retorno. Não vejo. Aí que tá, professor. A maioria pensa: eu não tenho retorno social adequado e proporcional ao que eu pago. Aí eu faço um contraponto. Existe um outro placar, que é o sonegômetro. Olha. Um painel, um placar, um painel eletrônico que, durante o ano, do dia 1º ao último dia do ano, mostra quantos bilhões nós perdemos por ano. No ano passado, são estimativas, perdemos mais de 600 bilhões em sonegação fiscal. O que significa isso? Alguém deixou de recolher, de pagar tributos. Em que sentido? Se eu sou aquela contribuinte, consumidora consciente, eu vou pedir uma nota fiscal, né? Um documento fiscal. E o que acontece? Quando você pede o documento fiscal, você está ajudando a diminuir o índice de sonegação. Porque o comerciante que vende o produto com documento fiscal, ele normalmente também adquire com nota fiscal e assim sucessivamente até chegar lá na base, na fonte produtora. É um encadeamento. E isso é importante ser dito para todos, porque quando nós temos esse grau de consciência do que é ser um cidadão ou cidadã consciente no campo da cidadania fiscal, é justamente saber que quando eu faço parte de uma sociedade organizada, eu devo sim contribuir. É o dever fundamental de pagar impostos e tributos. Mas em contrapartida eu tenho direito e dever também de acompanhar, de fiscalizar, de monitorar a boa aplicação desses recursos públicos. Mas isso é função do cidadão, do contribuinte também, doutora Regina? Existem mecanismos constitucionais previstos em Constituição em que o próprio cidadão, ele não fica só no campo da inércia, ele passa a ser um protagonista e não só coadjuvante de mudanças no nosso país. Isso é importante ser dito. Perfeito. Vou dar exemplos, professor Valdir. Quando nós somos voluntários, eu posso citar aqui, faço parte de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, voluntários apartidários, porque a ideia não é perseguição política, mas sim a cidadania no seu sentido mais puro, né? É a participação de cada cidadão no dia a dia,
de controle social de gastos públicos, que é o Observatório Social do Brasil, certo? Que está hoje presente em um pouco mais de 100 municípios do Brasil. O que significa? Por que isso surge nos municípios? Porque é lá na base onde nós moramos que os recursos têm que ser canalizados para serviços e obras públicas. Então, quando nós temos esse grau de consciência de que é como se fosse um grande condomínio, mal comparando, é um condomínio, tá? Pense no Brasil como se fosse um condomínio. Se eu moro num prédio, eu não pago o valor de um condomínio, e o que eu tenho em troca, em contrapartida? Lazer, a limpeza, o pagamento dos colaboradores que atuam nesse condomínio e tudo mais, certo? Luz, água. O mesmo ocorre quando você lida com finanças públicas. Quando você lida com o quê? Isso é muito importante ser dito. Não é só uma questão assim, eu pago, alguém vem me cobrar, certo? O fisco, o opressor, o Estado. O leão vem atrás de você, né? O Estado que vem me devassar, vem tomar de mim. Prestem atenção como é um discurso distorcido também. Porque a partir do momento que eu deixo de recolher, de contribuir, eu estou sobrecarregando alguém. Porque esses recursos, é isso que eu quero dizer, o recurso público não pertence a A, B ou C, pertence a todos nós, a coletividade. A partir do momento que nós temos esse grau de consciência, nós vamos sim pagar os nossos impostos, recolher as nossas taxas, nossos tributos, mas vamos monitorar a boa aplicação. E temos mecanismos para isso. Quer um outro exemplo? Por favor. Conselheiros municipais. Muitos cidadãos e cidadãs não têm consciência que no seu município eles podem participar de conselhos municipais, onde você consegue enxergar ali, na sua localidade, no seu município, por exemplo, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Segurança Pública e assim por diante. Por quê, professor Valdir e Rafaela? Isso é exercício de cidadania, certo? Onde eu consigo participar ali dos encaminhamentos no meu município. Então, organizações, não existem só unidades do Observatório Social do Brasil, existem outras organizações. Não importa, né, qual seja, eu não estou aqui só para falar do Observatório Social do Brasil, eu citei como um exemplo. Perfeito. Tá, de cidadania ativa. E isso faz parte da democracia participativa. Como eu sou professora de Direito Constitucional, é importante ser dito, democracia, minha gente, custa caro sim. Sabe por que custa caro? Porque o pressuposto de que eu respeito a diversidade de opiniões, a pluralidade na nossa sociedade. Perfeito. E digo mais para os meus alunos, a base de tudo é respeito. Todos nós temos condições de atuar coletivamente de forma respeitosa, independentemente da sua ideologia, da sua linhagem política. O que nós precisamos é pensar numa agenda positiva, propositiva e proativa para a nossa nação. Perfeito. Certo? Perfeito. E a partir disso eu também sou defensora, professor Valdir, da educação. Mas uma educação de boa qualidade para todos. Mas quando você fala educação de qualidade, é uma educação, vamos dizer, tradicional ou que amplia no sentido de cidadania? Porque cidadania se aprende. Educação fiscal, educação... Qual a educação nós estamos conversando? Quando eu digo de educação, primeiro como uma cidadã, antes de ser procuradora, eu sempre digo para todos, eu sou cidadã. E eu quero um país melhor. E eu posso dizer mais, professor Valdir? Eu falo com orgulho, eu sou oriunda de escola pública. Fantástico. Alguém financiou meus estudos. Quem é esse alguém? Sociedade. O contribuinte. Os contribuintes. Ou seja, a sociedade paranaense, no meu caso, eu sou oriunda do Paraná, sempre estudei em escola pública, colégio público e universidade pública. Eu sou grata a todos que contribuíram para que eu seja hoje quem eu sou. Eu tenho gratidão. A partir do momento que eu também tenho essa gratidão, eu quero contribuir e dar retorno para a sociedade. É por isso que eu me engajo, professor Valdir, em várias frentes, em várias iniciativas em que justamente eu tento mostrar para a sociedade de um modo geral, independente do segmento da sociedade, o quanto nós devemos atuar nesse campo da educação, macrosistemicamente. Mas dentro do processo da educação, temos algo muito importante,
que órgãos vêm trabalhando, que voluntários vêm trabalhando, que é a educação fiscal para a cidadania. Nós falamos atualmente muito em educação financeira, Isso. que é lidar com o dinheiro privado, particular, poupar, saber fazer, vamos lá, saber gastar com consciência, sem se endividar, é claro que é fundamental, o orçamento familiar. Mas vamos lá, por que isso é tão importante e por que não falar de orçamento público? Por que não falar de impostos? Do valor do dinheiro público, que não é só de A, B ou C, é de todos nós, diz respeito a nós como sociedade, como membros ativos de uma sociedade. E como que nós atuamos, professor Valdir? Nas escolas, nos colégios, Perfeito. formando disseminadores, que são os professores, e aí vai minha homenagem, meus aplausos às professoras e professores do nosso Brasil. Eu agradeço imensamente a todos que abraçam essa causa. Eu estou participando de várias iniciativas, projetos piloto também, para a formação de mais professores. Por quê? Os professores são importantíssimos. Nós estamos perdendo professores. Por quê? A escola hoje não é mais um ambiente saudável. Sim. E isso é um alerta para a sociedade, para as famílias. Nós temos que tomar cuidado com o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade. Isso é base. A formação de crianças e jovens. Né? É para o hoje, não é só para amanhã. A partir de hoje, o agora. Nós todos somos pais, mães, somos avós, tios, tias. Né? Nós temos afilhados, alunos e alunas. Então vejam como isso é importante. A educação fiscal para a cidadania significa o seguinte, professor Valdir, resumindo. É uma disciplina, uma matéria de natureza transversal, em que eu posso tratar dessa temática em qualquer disciplina, na educação física, educação artística, no português, matemática, não importa. Eu tive uma grata experiência no interior do Paraná. Eu ia te pedir para contar essa experiência. Eu quero trazer experiências porque isso é inspirador. Nós fizemos um projeto piloto na cidade de Arapongas, onde eu cresci, lá no Paraná, pertinho de Londrina, 40 quilômetros de Londrina. Eu tive a satisfação de ter uma grande parceira, a secretária de educação da época. Nós fizemos um projeto piloto numa escola pública. O que foi feito com os professores? Demos uma liberdade para a criatividade dos professores. Que coisa mais linda! Naquele projeto piloto, os professores criaram várias atividades, inserindo a educação fiscal. Professor de educação física com exercícios. Professores de artes com música, poesia. E uma professora veio toda feliz com uma pasta. Olha, professora Regina, olha o que eu trouxe. Eu vi a emoção no olhar dela. E isso me emocionou. Ela me mostrou, olha a conta de energia elétrica. Eu dei aula de português, matemática e mostrei o imposto ali. Olha que só. os pais recolhem para os cofres públicos. Aí a criança tem a seguinte noção. Papai e mamãe recolhem e pagam os seus impostos. Logo, eu tenho uma escola, uma estrutura. Os meus professores são pagos pelo Estado, mas quem financia? A sociedade. Perfeito. Os contribuintes. Eu tenho bebedouro, eu tenho merenda. Isso é importante ser dito. E, por favor, um alerta, né? Cabe um alerta. Não levem merenda para casa, por favor. Porque isso tem um valor nutricional, isso tem lei que rege essa temática também. Sabe por quê? Quero entrar numa outra questão. A educação fiscal para a cidadania, nós passamos também revisitando e enfatizando os direitos e deveres cívicos. Sim. Tá? O que é ser realmente um cidadão ou uma cidadã consciente na nossa sociedade? Será que colar numa prova é bacana? É legal? Será que furar fila? Será que pegar troco a mais, perceber e não devolver? Certo? Usar aquele aparelhinho que baixa os canais de internet. Eu é tenho o uma gato irritação net, com aquilo, gato doutor. net. Não tem noção como eu acho aquilo feio, quem faz aquele tipo de coisa. Fica, por exemplo, só comprando produtos falsificados, né? Contrabandeados, alimentando a indústria do quê? Por exemplo, celulares em São Paulo agora, né? Nós não podemos mais andar com o celular na mão, porque tem um mercado paralelo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vamos passar por uma questão
do que é um conceito de corrupção. Perfeito. A partir do momento que eu sei que colar numa prova, furar fila, eu estou na essência tentando tirar uma vantagem, eu estou tentando ser a espertinha, eu estou prejudicando outras pessoas. Professor Valdir, no Japão, nos 3 primeiros anos, a criança bem pequenininha, é o equivalente à pré-escola nossa, tá? Eu tenho um primo que mora no Japão, ele é engenheiro há anos lá. Liguei, primo, isso que eu estou lendo aqui corresponde à realidade? Ele falou, sim. Professor, no Japão, nos 3 primeiros anos, sabe qual que é a ênfase na escola? Não é aprender a escrever e fazer continha, 2 mais 2, 4. Cidadania. Fantástico. Cuidar do que é um bem público. Cuidar da sua escola. Entender que a coisa pública tem dono. Tem dono. Somos nós. Não furar fila. Vocês lembram do tsunami? Que devastou boa parte do Japão? 2010, 11, se não me engano. O senhor lembra? Sim. O que acontece? Naquele período, tem um bolinho, tá? Que os japoneses comem. Eu sou neta de japoneses, né? Que é o onigiri. De arroz, tá? É um bolinho de arroz. E naquele momento da tragédia, o que os jornalistas brasileiros perceberam? Os japoneses fazendo fila para pegar o transporte, para sair das cidades devastadas. Outro ponto, fome. Numa tragédia, todo mundo sente fome. Fila para pegar esse bolinho de arroz. Aí os jornalistas falaram assim, nossa, todo mundo pegando um bolinho. Fizeram umas entrevistas. Aí sabe o que os japoneses diziam? Veja, por que eu não pego mais de um bolinho? Porque eu estou com fome, mas o outro também está e eu não tenho direito de pegar o bolinho do outro. Aí o pessoal brinca, né? Quando eu dou palestra. Mas se fosse no Brasil, põe 10 bolinhos em cada bolso, pega do outro e sai correndo. Então assim, vejam, isso tudo passa por uma questão educacional. E detalhe, por favor, senhoras e senhores, educação começa em casa. Não vamos mandar, entre aspas, monstrinhos sociais para as escolas. Nós estamos jogando uma responsabilidade que também cabe à família para os professores e professoras que já estão sobrecarregados. Eu vou dar um exemplo, professor. Eu gosto de trazer exemplos do dia a dia. Eu fui palestrar no ano passado em Santa Catarina, numa cidade do interior, onde nós temos um projeto piloto. O que eu percebi? Que 15 anos atrás, eu via o jovem, eu estou falando de comportamento coletivo, claro, de respeito, tá? Por exemplo, manter o silêncio para ouvir uma palestra. A garotada de hoje está vindo com uma outra velocidade. Eu estou falando de gerações. É uma crítica só para A, B, C? Não, eu estou falando de gerações. As crianças de hoje, isso também tem uma explicação na neurociência. Eu falei com professores. Em média, eles conseguem manter um silêncio, ficarem assim, quietinhos, ouvindo. Paradinhos. Uns 20 minutos, um professor me disse. Oi, especialista em neurociências. Sim. A partir dali, eu tenho que fazer mágica. Sabe o que eu fiz, professor? Levei vídeos. Sim. Com música, com, sabe assim, teatros, mostrando peças teatrais e tudo mais. Por quê? A partir dali, essa garotada presta atenção. Essa gamificação, como todos dizem hoje, é tudo muito game, muitos vídeos, YouTube e tal. Então, TikTok, acaba diminuindo o tempo de concentração. Sim, então a tecnologia é boa, eu quero dizer isso. É óbvio que a tecnologia bem utilizada é fundamental, inclusive no processo educacional, processo educativo. Porém, excesso de tecnologia nos traz outros problemas. A sociedade está numa velocidade de informações e a garotada não consegue, parece que está ali, está no comichão, não para. Tudo ao mesmo tempo agora, né? É assim, uma ansiedade. E eu senti isso, essa dificuldade de lidar com essas crianças. Então, eu quero dizer o seguinte, como que nós vamos cobrar de professoras e professores que ficam horas numa sala de aula, né? E agora nós estamos trabalhando para que a educação fiscal, eu queria também frisar, que não é algo recente. Nós temos um programa há mais de 20 anos no país. Olha. Tá? Lá nos primórdios, lá atrás, décadas atrás. Mas por que será que nós não conseguimos disseminar com a velocidade necessária?
Professora, eu vou entrar aqui num tema para a gente, assim, para retomar essa questão da contribuição do contribuinte. Só porque, como a gente entrou no tema tecnológico, está avançando um pouco, mas eu quero voltar em relação à cultura. Já que você falou sobre, exemplificou o Japão, disse um pouco como funciona em alguns municípios aqui, né, no Brasil, a minha questão volta a uma raiz, nós vamos falar de 500 anos atrás. Então, será que essa cultura, antes de qualquer tipo de educação, eu sou super favorável à educação, sou professora também e levanto essa bandeira, mas antes de falar de educação, será que não seria importante haver uma mudança cultural de mentalidade? Antes, não é na educação que vai haver essa mudança. Essa mudança passa também por uma sensibilização de a gente entender que precisa quebrar esse ciclo vicioso, Rafaela, o qual nós fomos fundados. Concordo com você. Quando eu falo da educação, vamos ser pontuais. Você é professora como eu. Eu falo para públicos diversificados, não só para universitários. Como você muda uma cultura de uma nação? Vamos ser pontuais. Qual é a sua opinião? Como que eu mudo uma educação, uma cultura? Não, eu acredito em várias bases, né? Não passa somente, como estavas falando, né? Não passa somente pela escola, mas ela passa também pela família. A partir do momento que a gente... Eu sou do tipo assim, comparar um país desenvolvido com um país em desenvolvimento envolve muitas questões, inclusive a formação daquele país, né? Certo. Então, quando alguém diz assim, mas na Coreia, eu digo assim, excelente, eu acho fantástico tudo que aconteceu na Coreia, mas a Coreia tem menos gente, a Coreia tem outra educação. Sim. Assim, para dar um exemplo, mas se tenta transfigurar isso, o que aconteceu lá para uma cultura do Brasil. Nós vivemos regiões, nós vivemos vários Brasis em um Brasil. E eu quero te explicar exatamente isso. Vamos lá. Vamos para o básico. Você sabe que quando nós íamos já lá atrás na escola, anos, os professores falavam, fervam a água, certo? Vamos para o básico. Sim. Quando eu falo de saúde coletiva, saúde pública coletiva, se eu não tenho educação, eu não sei que eu tenho que ferver a água. Eu moro lá nos rincões do Brasil, no favelão, seja lá onde for, casas de palafita, eu não fervo a água, o que vai acontecer comigo? Vou adoecer. Eu sobrecarrego o quê? SUS. Quando eu falo de educação, não é só educação formal, eu sei onde você quer chegar, não é só formal da escola. Educação de base, quando a gente pensa em base social, quando a gente traz, não é porque o Japão vai ser transmutado para o Brasil, porque isso não funciona. Sim. Tem uma questão aí sociológica, uma questão de formação cultural, que são séculos. Só que também, se você analisar certos países, certos países deram salto quântico, eu estou te falando de qualidade de vida, de ranking de qualidade de vida, de noção de cidadania, passou sim por um processo de educação. O Japão de 200 anos atrás, eu estou falando de nação dos meus bisavós, dos meus avós, era uma nação feudal, de sistema feudal. O que significa isso? Poucas famílias tinham posses de verdade, as terras. A maioria era de origem agrícola, era uma cultura agrícola, fonte agrícola. Para que o Japão de hoje a gente tome como referência, claro, parênteses, não existe nação perfeita. Claro, com certeza. Não existe, é uma falácia. Vamos virar Finlândia em 5 anos. Não vamos. Dinamarca em 10, não. Nem Coreia. Entendeu? Então não é assim, minha gente. Se pudesse eu apertaria o botão. Eu gostaria. Todos nós gostaríamos de apertar o Não botão. é? Sabe por que eu estou falando isso? Jornalistas têm essa prática. A senhora é tão entusiasmada. Quanto tempo o Brasil vai mudar? Agora, vamos começar agora. Né? Não é para o amanhã, é agora. É para ontem. É um problema que nós temos desigualdade social. Eu sei, Rafaela, onde você quer chegar. Eu concordo. Então, quando eu fui buscar saúde, porque é algo do dia a dia. Os médicos dizem, se eu não educo o básico, sabe aquele médico da saúde, família e tal, que vai lá no interiorzão? Quando você mostra para aquele público que não foi à escola, semi-letrado ou iletrado, não teve acesso à escola, mas o básico do básico é um processo do quê? De mudança. Sim. Isso é algo paulatino e tem que ser constante, certo? E nós temos que ter resiliência, perseverança e persistência, sim, senhor.
Nós não mudamos uma cultura em 5 minutos. Eu gostaria de ter a fórmula. Sim. Não temos. Você quer ver um exemplo que eu uso muito, a gente pegando o gancho que a Rafaela colocou? Portugal. Eu sempre gosto, porque a gente sempre coloca muito da nossa culpa, né? A gente faz a nossa expiação histórica. Ah, não, mas Portugal, herdamos de Portugal. Quem nunca ouviu isso? Ah, isso é culpa de Portugal que nos deu essa cultura. E eu sempre falo assim, olha Portugal nos últimos 50 anos. E não é comparando país, mas assim, se Portugal, Ibérica, deu um salto, se a Espanha Ibérica deu um salto, por que o Brasil, história de herança ibérica, não pode também ir para frente com a nossa cultura? Óbvio, com a nossa forma de entender o mundo. Mas eu posso mudar um pouco sim nesse ponto. Eu acho que isso, eu sempre pego Portugal como exemplo para poder mostrar, ó, dá para mudar. Não dá para a gente ficar também só botando a culpa em Portugal. A gente pode ir para frente um pouco nessa avançar história. nessa agenda. E sabe por que eu vim trazer a questão da corrupção? Aí que eu quero voltar. É porque eu faço um círculo. Sonegação. Exatamente. Quando eu sonego, que é aquele ato de deliberadamente, veja gente, não é aquela questão que eu errei a minha declaração, coisa do gênero, não é nada disso. Eu deliberadamente não quero contribuir. Prestem bastante atenção como essa prática é perigosa. É o tiro no pé. Porque eu tenho que salvar o meu negócio. Prestem atenção. É a questão até da economia, macroeconomia. Eu tenho que prestigiar, sim, o bom pagador. Sabe por quê? Porque aquele que anda na formalidade, cumpre as normas, as leis, ele tem um custo para a manutenção de um negócio. Ele gera emprego. Alto. Alto, sim. Gera emprego. Ele dá emprego para um pai de família, para uma mãe de família. Nós temos que ter esse olhar para o micro e pequeno empresário. Não estou dizendo que o grande não mereça atenção, todos nós somos contribuintes, todos. Mas quando eu tenho um olhar para quem gera empregos, dos negócios, mundo dos negócios, né? Do empreendedorismo, quando um determinado comerciante, por exemplo, ele cumpre toda a legislação, tem todas as inscrições, ele paga mensalmente lá, ele contrata um contador e tudo mais, ele tem um custo. Aquele que anda à margem da lei, minha gente, o custo é outro. Concorrência desleal. Perfeito. Ele quebra aquele que anda de acordo com a lei, minha gente. Doutora Regina, eu vou botar Eu sei que a gente não vai discutir aqui o papel do Estado, mas talvez eu fale para cá e não para você. Rafaela paga todos os impostos, eu não. Rafaela pergunta para mim por que eu empresa, vamos pensar aqui dois PJs, tá? Valdir, por que você não paga imposto com Valdir PJ? Aí fala, para quê? Eu vou esperar chegar o governo mandar uma lei que refinancie meus débitos. Aí eu não vou pagar juros, eu não vou pagar multa e eu vou estar tão, vamos dizer, tão kit com o governo quanto você que paga em dia. Exatamente. Também é complicado se o governo também não ajuda. Eu estou falando assim mais por uma questão de reflexão. Mas eu concordo, você sabe que em termos de cultura fiscal, quando a gente fala de cidadania... Cultura fiscal, obrigado pela expressão. É porque a cultura fiscal, ela é tratada não só no Brasil. Nós estamos falando em termos de cultura, é o seguinte, olha, a partir do momento você vai acabar formatando o comportamento coletivo. Né? A partir do momento que eu começo a esperar o famoso, eles falam assim, ó, anistia, né? Anistia, refis, não, tem uma... Perdoar tudo quanto é dívida. São aqueles parcelamentos a perder de vista. O que acontece na prática? Geralmente quem já está à espreita de anistias, entre aspas, né? Com parcelamentos generosos, realmente deixa de recolher parcelas. Muitas vezes participa de concorrência pública, Sim. Porque consegue uma certidão positiva com efeito de negativa, viu, minha gente? E aquele que cumpriu toda a legislação, ou que parcelou de acordo com a lei, aquela lei ordinária do parcelamento, pagando juros e correção monetária? Onde entra esse respeito? Né? Então, hoje existem outros mecanismos de transação, enfim, outros mecanismos, no sentido de buscar efetividade na cobrança, mas com respeito ao contribuinte. Então, vejam, nós temos que repensar exatamente isso. Que cultura fiscal nós temos hoje? Outra falácia também que a gente tem que tomar cuidado com discursos prontos. Carga tributária, nós estávamos comentando aqui, a questão da carga tributária, né? Eu cito o exemplo de Portugal, vamos voltar para Portugal, que é um país, né, que a gente toma como paradigma. Jornalistas portugueses, certa feita, eu li uma reportagem, foram lá na Dinamarca pelo seguinte, todo santo ano, há décadas aí, há anos, né?
Vem sempre no ranking da percepção de corrupção, sempre em primeiro lugar no baixo índice de corrupção, ou seja, a percepção, né? Lá o Estado funciona bem, vamos dizer assim. Tem corrupção na Dinamarca? Claro que tem. Só que no menor grau. Porque a sociedade ela já tem um amadurecimento para isso também, né? E os portugueses foram lá, certo? Mas vamos ver o que é isso. Por que a Dinamarca todo santo ano está bem em rankings internacionais e tudo mais? Estudos internacionais. Foram lá e perguntaram assim, essa questão da sonegação fiscal. Aí diz que o cidadão dinamarquês entrevistado, você diz assim, mas como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta pelo seguinte, olha como é interessante. Ué, eu vou para uma escola pública, eu vou em parques públicos, hospitais públicos, tudo é público, transporte é público, tudo tem retorno social. De acordo, e a carga tributária é uma das mais altas do mundo. Maior que a nossa? Muito maior, né? 45%. Maior que a brasileira? Sim, nós estamos entre 30 maiores cargas, né, tributárias, 33%, depende do estudo, do ranking. Mas a Dinamarca, eu vi um estudo recente, 45,2%, por exemplo, de carga tributária. Por que o cidadão dinamarquês não fala, eu vou dar uma despertinho, não vou pagar? Porque ele é o inverso. Ele fala, não, se eu tenho acesso a tudo isso, eu devo contribuir. Eu devo contribuir porque eu tenho acesso. Então, é dever meu, é como eu falei do condomínio. Eu tenho que participar disso tudo, porque o Estado me dá retorno. Podemos chegar um dia lá? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. 2. Tá? Se eu não acreditar... Vou ficar calada. Posso falar uma coisa? Não, eu disse que eu ia ficar calada. Se a gente não tem esse empenho, se eu deixar o desânimo, o discurso negativo, tomar conta de mim, prestem bastante atenção como isso é tudo muito progressivo. Daqui a pouco eu não saio de casa. Sim. Daqui a pouco eu vou me esconder do mundo, o mundo está perdido, é só desgraça. Aliás, pessoal, tentem mudar um pouco de canal, né? Programas, tentem assistir programas que tragam o quê? A noção do que é bem-estar coletivo. O que é que eu posso fazer dentro do meu alcance? Milagres nós não fazemos ainda. Mas o que eu posso fazer dentro do meu raio de ação? Seja na escola dos meus filhos, no colégio, no meu bairro, na minha igreja, na minha associação de classe, entidade de classe. Eu posso ir num clube. Como? Posso dar uma palestra, eu posso participar de ações coletivas, sabe assim? Claro. Gente, eu posso ir trabalhar com escoteiros também? Claro, minha gente. Isso é bacana. Eu sou uma entusiasta, muito, sabe do quê? Que um pouquinho de cada um aqui gera uma onda de mudança. Perfeito. Sabe aquele bater das asas da borboleta? Que a gente acha que não tem efeito, tem efeito? Né? Efeito... Sabe, tem um nome tem um nome, é um específico, fenômeno científico. Porque, na verdade, é aquela história, uma andorinha levando não apaga o incêndio. Será? É de pouquinho em pouquinho mesmo, cada um faz o que pode, o que está no seu campo de ação. Não se sintam, vejam bem, não se sintam, quando eu digo isso, não se sintam, eu digo em termos de sociedade. Nós não temos que também ter uma autocobrança tão lá em cima. Ai, meu Deus, eu não sei fazer nada disso que a senhora faz. Não, gente, todo mundo sabe fazer alguma coisa assim. Com certeza. Sabe? Olha, você quer saber de um... Olha, se eu tenho um ofício, será que quando eu vou para uma associação de damas, que a gente tem no interior muitas damas de caridade, né? Associações, eu vou ensinar meu ofício, que seja um bordado, fazer um bolo, fazer um escondidinho, seja lá o que for, um prato típico, né? Uma renda. Fazer lá, vou trabalhar com trabalhos manuais, né? Artesanato. Será que eu não estou colaborando e contribuindo para a mudança social? Claro. Então, Com certeza. vai muito além. Quando eu falo muito de cultura, essa questão da sonegação, e aí eu vou entrar na questão do jeitinho brasileiro, se você me permite. Por favor, por favor. Eu gosto muito de um livro que eu li do professor Cortella. O professor Cortella, ele hoje assim, ele é um grande influenciador, formador de opinião, palestrante maravilhoso. Minha admiração ao professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte sobre o jeitinho brasileiro. Há duas formas de encararmos o fenômeno do jeitinho brasileiro. Primeiro ponto, o aspecto positivo, que eu friso nas minhas palestras. Nós somos um povo altamente criativo.
Os nossos cientistas. E aqui também meus aplausos, minhas homenagens aos nossos cientistas. Sem os nossos cientistas, nós não teríamos essa evolução, por exemplo, com vacinas. Tá? Só um exemplo que eu estou dando. E aí o que acontece? O cientista brasileiro está tão acostumado a ter os recursos públicos bem lá embaixo, financiamento lá embaixo, ele se vira, faltou pipeta, ele dá um jeito, mas a pesquisa sai. E ainda escreve em revistas altamente especializadas, né? Revistas respeitadas, vai para congresso internacional. Agora, um outro exemplo, publicitários brasileiros ganham premiações internacionais pela criatividade. Olha que interessante. Isso não é um orgulho? Claro. Nós temos que ter orgulho. Agora, e um aspecto negativo que o professor Cortella comenta? É quando alguém tenta tirar vantagem para si, olhando apenas para si e não para o todo. Porque a partir do momento que eu tenho esse comportamento individualista, certo? Nós estamos prejudicando quem? Coletivo, a sociedade. Por isso que é importante. Quando ele diz assim, olha, essa questão que eu dou esses exemplos, tem uma campanha nacional que foi lançada há anos pela Controladoria Geral da União, que diz o seguinte, diga não às pequenas corrupções do dia a dia. Perfeito. Então, não colar em prova, não furar fila, não devolver o troco que pegou a mais, se constatou, né? Opa, peguei a mais e não devolver. Então, por exemplo, eu dou outro exemplo. Eu chego no local, o professor Valdir tem 20 canetas. O doutor Valdir virou um pouquinho, se eu pegar uma caneta dele, ele vai ficar com 19. Não vai fazer falta? Vai fazer falta? Será que não? Gente, nós temos o direito de praticar isso com alguém, né? Esse ato de surrupiar? Não. Então, isso é base cultural. E eu entendi a Rafaela, a sua preocupação, porque assim, é muito fácil tomarmos paradigmas internacionais como algo assim, uma receita pronta. Não é isso? Deu certo em certos países, Mas quando eu falo da educação, é que o mote é a educação. Claro. Né? E a educação lê-se, não é só educação formal nas escolas. Quando eu penso em educação, todos nós temos uma responsabilidade com essa questão. Perfeito. Diz respeito a todos nós. Digo mais, não só... olha como nós somos, em termos de sociedade. Nós estamos encolhendo, em que sentido? A classe média. Porque a escola pública não está boa hoje, eu prefiro colocar meu filho numa particular, então eu tenho que trabalhar, olha só, dobrado. Mas o hospital público eu tenho medo de chegar lá e o SUS não dar atendimento que eu gostaria de ter. Sim. E eu vou pagar um plano particular. Certa feita, o meu dentista comentou que atendeu um paciente dos Estados Unidos. Sim. Sabe o que o paciente um estadunidense disse assim? Vocês são ricos, os brasileiros são ricos. Como assim? Olha, vocês pagam muitos impostos, certo? Assim, proporcionalmente, Claro. né? Mas vocês também pagam um plano de saúde, uma escola particular, e assim, ou seja, a sobrecarga que isso gera. Praticamente quase duplamente tributado, né? Isso. Aí a minha reflexão, será que nós não devemos resgatar o ensino público de boa qualidade? Sim. Por que é que as crianças que estão numa faixa social menos favorecida, elas têm que se contentar com o ensino de péssima qualidade? É uma reflexão que eu lanço. Nós temos que pensar em termos de sociedade, vamos resgatar e não só nos encolher. Sabe o que é isso? É encolher cada vez mais. Eu estou fugindo de uma realidade que, putz, isso é duro. E de uma responsabilidade. Responsabilidade social, que eu quero dizer. Regina, eu infelizmente estamos já no nosso tempo, já quase estourando, mas eu não posso encerrar, primeiro, sem te agradecer a sua presença. Eu acho que foi uma aula, tivemos uma aula aqui de educação fiscal e da importância. Eu acho que mais importante que aprender conceitos do que é educação fiscal é cidadania e educação fiscal. Como que a educação fiscal ela cria um sentimento de cidadania e principalmente pertencimento de sociedade.
Eu não sei, pelo menos eu não me recordo de você ter usado essa palavra na sua fala, mas para mim o tempo inteiro foi pertencimento. Eu resumo a sua entrevista em pertencimento, mas eu queria deixar aí um tempinho para você se despedir, sua mensagem final, seus contatos, caso você queira. Olha, gente, eu tenho aí palestras no YouTube, no meu canal, por favor, é seu momento. Primeiramente, eu me sinto honrada por poder falar para um público tão seleto, que nós todos somos formadores de opinião. Agradeço esse espaço, né? Esse momento que eu posso me dirigir a um público do Brasil todo, quem sabe até lá fora, né? Fora do nosso país. Mas eu digo o seguinte, quando nós temos a consciência da origem e destino dos recursos públicos, isso, em essência, é cidadania fiscal. E como bem enfatizou o professor Valdir, é a noção, o sentimento de pertencimento, que é algo que falamos muito hoje em termos de sociedade. Pertencimento numa instituição, numa entidade de classe e tudo mais. Quando nós todos tivermos mais assim, elevando esse grau de consciência, eu não tenho dúvidas. Nós vamos sim alavancar o nosso país para um desenvolvimento sustentável, concreto, um desenvolvimento que leve o quê? Diminuição da desigualdade social. Nós temos que atuar para diminuir injustiça fiscal e injustiça social. Eu, como membro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu, como uma advogada pública federal concursada, que atuo sempre pensando que o que eu faço aqui hoje é fundamental e todos os meus colegas assim também, né, pensam, nós estamos o quê? Atuando para um país melhor, para uma nação melhor. E digo, claro, nós temos que respeitar todas as culturas, mas o meu recado, temos que ter orgulho de sermos brasileiros e brasileiras, porque a nossa nação ela é rica em vários sentidos. Rica em termos de cultura, de diversidades, de fauna, flora, ecossistema. Uma cultura linda. E eu, por onde eu passo, eu digo, eu respeito, eu amo e eu tenho muito orgulho de ser brasileira. E isso eu levo não só aqui, eu falo para estrangeiros também. Eu respeito, e eu digo o seguinte, ser patriota não se confunde com xenofobia. Perfeito. Certo? Então, o meu recado é o seguinte, cada um de nós pode fazer a diferença. Vamos todos unidos transformar o nosso país, porque o Brasil é maravilhoso e eu tenho certeza que a gente vai deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações vindouras. Muito obrigada. Nossa, doutora Regina, eu que agradeço, eu e a Rafaela, né, Rafaela, que agradecemos essa sua fala final. Muito bom escutar quem acredita no Brasil, como nós acreditamos e acreditamos no futuro principalmente. Bom, gente, nós estamos chegando já quase ao final do nosso Agora a Terça é Livre, com uma entrevista fantástica, aonde vocês veem é a liberdade de se falar, é ser livre para opinar, para fundamentar naquilo que você conhece, fundamentar em fatos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre que a gente vai fazer um programa e temos os nossos convidados, como a doutora Regina, que está ainda conosco aqui, porque nós ainda estamos no programa, a gente sempre faz uma pesquisa sobre o assunto, sobre o tema, sobre o que a pessoa vai poder contribuir conosco e com vocês que nos assistem. Doutora Regina, como vocês viram, ela é voltada justamente para esta área, da área da educação fiscal. Então a gente pesquisa para fazer, inclusive, o meu comentário após a fala da pessoa. Então, quero chamar a atenção para uma coisa. Qual foi o tema que eu escolhi? Os temas que hoje se discutem muito na área fiscal. Reforma tributária, arcabouço fiscal, hoje são temas secos. Mas aí, antes de falar disso, eu não posso deixar de comentar. Olha a importância de se entender a questão da cidadania fiscal. Porque quando a gente fala em arcabouço fiscal, quando a gente fala em reforma tributária, isso parece tão seco, isso parece tão distante
distante da nossa realidade, parece que são meia dúzia de engravatados burocratas em Brasília que estão discutindo ali uma reforma que eu não sei onde vai chegar, um arcabouço que eu não sei para que serve. Na verdade, pouco ouvi essa palavra da minha vida inteira, arcabouço, e agora todo mundo fala em arcabouço, parece essa coisa isolada do mundo, de tudo e de todos, mas a gente vê que, como a doutora Regina nos mostrou, este assunto é de cidadania, não é um assunto isolado, não é de meia dúzia de burocratas em Brasília que estão discutindo, mas é um assunto que tem que ser do nosso dia a dia. Por que eu pago imposto? Por que é necessário que eu seja contribuinte? Eu vou usar o termo contribuinte, que é o termo correto. Por que é necessário que eu seja contribuinte? Mas, principalmente, é necessário que eu seja um contribuinte consciente, saber aonde o meu dinheiro está sendo gasto e, principalmente, como esse dinheiro vai retornar para as minhas mãos. E aí vocês vão reparar, e quem quiser depois volta no vídeo, quando a doutora Regina falou sobre a questão da Dinamarca, não sei se ela também vai lembrar, eu perguntei 2 vezes, eu sabia a resposta, mas fiz questão de perguntar. A carga tributária da Dinamarca é maior que a do Brasil? É maior que a do Brasil? Por quê? Hoje a gente discute reforma tributária. E qual é o grande mantra da reforma tributária no Brasil? Baixem-se impostos. Se a gente abaixar a carga tributária, o Brasil deslancha. Será que realmente a gente está precisando de baixar tributos ou baixar a carga tributária? Não sou especialista, não vou dar uma resposta sim ou não, quem sabe talvez, porque senão eu estou dando só opinião, estou dando só achismo. Mas acho importante que aqueles que vão discutir a reforma em Brasília levem em consideração isto, ou seja, não é o volume da carga, 40, 30, 10, 5, 20, 50, é sim o que esta carga retribui para a sociedade. Acho que o exemplo, e quanto eu pesquisava para fazer a entrevista, para a gente fazer esse programa, eu acho que o exemplo da doutora Regina foi fantástico. Não interessa a minha carga, eu queria ter uma escola pública de qualidade. Não interessa a minha carga, eu queria ter saúde pública de qualidade. Aí, por que em vez de pagar 40 eu não poderia pagar 50? Valdir está defendendo aumento de impostos? Não, estou defendendo diferente, retorno. O retorno dos impostos que é um tema importante. Porque a gente só ouve discutindo o quê? Os estados não concordam, os governadores não concordam porque vão perder receita. Os municípios não concordam porque vão perder receita. A reforma tributária não sai porque é um debate de onde, quem vai perder quanto, onde, quem vai ganhar quanto e onde. Mas observem, são discussões o ente federado, administração pública, e a gente não entra na verdadeira reforma. Vamos fazer aqui, mantém-se a mesma carga, retribua em serviços públicos de qualidade. Mas, de novo, não é de forma passiva que a gente precisa disso. Eu preciso de forma ativa. E, de novo, eu acho que é a primeira vez que eu faço tanta referência à entrevista na minha análise, porque ela foi muito certeira. É o cidadão ativo, é o cidadão proativo, que vai ter que também cobrar esta retribuição e não sonegar. Olha a diferença. Ao invés de eu sonegar impostos para ser mais inteligente que o meu vizinho, que o meu irmão, que o meu amigo, por que não cobrar que o Estado retribua a carga que eu, meu vizinho, meu amigo, meu irmão, pagam como qualquer pessoa? Eu acho que isso é o ponto de reflexão na minha análise de hoje. Bem dentro daquilo que conversamos na nossa entrevista de hoje. Então, quero agradecer a todos vocês, engasguei aqui, desculpa, gente, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa terça-feira, já convidá-los para estar conosco na próxima terça, no próximo Agora Terça Livre, às 20 horas da próxima semana, e, claro, convidá-los a compartilhem, cliquem, curtam, critiquem, nos mandem sugestões de temas e nos mandem sugestões de convidado. Até você, que tal você estar sentado aqui na mesma posição que a doutora Regina esteve essa semana? Faça sua sugestão, aguardamos todos vocês. Muito obrigado também, Rafaela. Obrigada, professor Valdir. Obrigada, doutora Regina. Bom, então terminamos mais um episódio do nosso Agora Terça Livre, agradecendo imensamente a aula, a própria
vida da doutora Regina, né? Como ela disse, ela sempre gosta de dar muitos exemplos, e são exemplos concretos da prática dela. Então ela não está dando uma aula teórica, ela está com a vida dela mostrando como é possível sim ser uma entusiasta, como ela usou bastante essa palavra, ser uma patriota no sentido amplo desta palavra também, combatendo a corrupção e se sentindo partícipe, copartícipe dentro dessa construção de um Estado realmente, Estado enquanto nação mais justo, mais igualitário, mais solidário. Boa noite.